eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre Uma Ideia de Você, o livro que inspirou o filme do Prime Video que vai ao ar essa semana, dia 2 de maio, né? Esse filme, ele tem sido aí muito aguardado, né? Tem a Anne Hathaway como protagonista. Então, assim, ele é um filme que tá causando aí muitas expectativas no público e ele é inspirado em um livro, né? Eu li o livro e eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui com vocês hoje. Então, bora! Bora! Vou dar uma resumida bem básica pra vocês na história, tá? Pra galera que não tá muito por dentro aí da história do livro, né? Da história do filme. Vai ser uma resumida bem rapidinho e depois eu faço aí alguns comentários sobre os acontecimentos do livro, ok? Aqui a gente vai conhecer a Solenê, uma mulher de 39 anos, dona de uma galeria de arte, divorciada e mãe de uma garota de 12 anos. A filha da Solenê se chama Isabelle e ela é muito fã de uma boy band. Essa boy band é chamada August Moon e ela é uma boy band composta ali por garotos muito jovens. E são a sensação do momento, assim, todo mundo ama essa banda, é uma banda extremamente famosa, que tem um público gigantesco. E o pai da Isabelle, ex da Solenê, que é ali um empresário bem rico, ele vai dar de presente para Isabelle alguns ingressos para ela ir ao show dessa banda com algumas amigas, né? Em Las Vegas. Eles moram ali em Los Angeles, tá? A Solenê vive em Los Angeles com a filha e elas vão para Las Vegas aí no show da banda. Chegando lá, como eu falei, elas são bem aqui privilegiadas, né? E elas vão ter acesso ao camarim para conhecer os cantores e tirar ali algumas fotos com eles. Um desses cantores é o Reis, né? Eu chamo ele de Reis, gente, mas eu acho que não é assim que pronuncia o nome dele, mas para mim é Reis. Eu li Reis enquanto eu li o livro, então vai ser Reis. O Reis, ele tem só 20 anos, mas ele é conhecido ali por ser um cara, né? Um rapaz que tem interesse em mulheres mais velhas. E ele vai cismar com a Solenê. Ele vai ficar muito encantado ali por ela, ali durante o show, né, quando a Solenê tá ali no camarim, eles vão ter ali uma conversa, aí ele vai ter uma festa depois do show, ele leva a Solenê e as meninas pra essa festa depois do show, que é uma festa bem privada, sabe? E aí a gente tem eles conversando, e assim, eles têm uma dinâmica muito legal, sabe? A Solenê, ela tem 39 anos, quase 40, mas ela tem um senso de humor muito jovem. A Solenê, ela é uma mulher muito jovial, sabe? Então, assim, o Reis, ele já tem interesse nela quando ele bota os olhos nela, eles conversam e ele fica mais interessado ainda, né? Até que ela volta pra Los Angeles, segue com a vida dela normalmente, e ele decide ligar pra galeria dela um dia, que a banda tá ali em Los Angeles também, ele decide ligar pra marcar um jantar com ela, ou um almoço. Não lembro se é um almoço ou se é um jantar, eu acho que é um almoço. Foda-se, ele chama ela, ele convida ela pra comer ali com ele, pra sair com ele, entendeu? De início, a Solenê, ela vai ficar meio assim, só que ao mesmo tempo ela vai ficar meio assim também interessada nele, entendeu? Então ela acaba aceitando almoçar com o Reis, mas ela fala pra ele que vai ser só um almoço e nada mais. Pelo menos no início é realmente isso, só um almoço e nada mais. Só que eles vão começar a conversar, eles vão começar a se aproximar e a química entre os dois, gente, vai ser palpável. E a Solenê, que de início está resistindo ao charme do rapaz, acaba cedendo e a gente tem eles meio que entrando em um relacionamento. E o livro, né, ele basicamente vai narrando o relacionamento dos dois. O Reis, né, ele viaja para vários países e para várias cidades com a banda dele, que como eu falei, é uma banda muito famosa, e a Solenê acompanha eles em turnê ali em alguns países e em algumas cidades. E o livro basicamente vai acompanhar o relacionamento desses dois. E ela acompanhando a banda quando ela pode, ela também tem o trabalho dela, a vida dela, então nem sempre ela tá presente ali, mas quando ela pode, quando a agenda dela dá certo com a agenda do Reis, a gente tem ela acompanhando a banda aí nos shows. E saindo com o Reis e tendo um relacionamento com ele às escondidas, pelo menos ali no início. Só que a Solenê tem uma filha de 12 anos, que é muito fã da banda. O Reis é um rapaz muito famoso. O Reis é 20 anos mais novo que a Solenê. E isso tudo, obviamente, vai ser um obstáculo aí nessa relação que esses dois vão ter, né? O julgamento, a Solenê vai ser muito julgada por ela estar se envolvendo com um rapaz tão jovem. A gente tem os fãs dele revoltados, então assim, sabe, a gente vai ter ali muita coisa impedindo eles de viver esse amor que eles têm um pelo outro, sabe? E
história inicial, a premissa do livro, é basicamente essa. Então agora vamos aos spoilers e aos comentários e ao que eu achei dessa história em si, do final desse livro. E se você não quer pegar spoiler, você para aqui, tá bom? Primeira coisa que me ganhou, assim, logo de cara nesse livro, que foi uma coisa que eu amei, que eu tô muito ansiosa pra ver no filme e que tá me deixando com muitas expectativas pro filme. Os diálogos entre o Hayes e entre a Solenée. Porque assim, gente, ela, como eu falei, ela é uma mulher muito jovial. E a gente tem os dois, tipo, flertando. Tipo, eles flertam muito, gente. Principalmente no início, assim. Eles flertam muito. A gente tem aquelas frases de duplo sentido. Sabe aquela coisa, assim? É uma coisa que é muito incrível de ver, assim, no livro. A forma como eles conversam um com o outro, como eles se aproximam. É divertido, sabe? É uma coisa... É incrível. E eu tô com muitas expectativas pra ver isso no filme. Sabe? Quando eles se tornam um casal, quando eles realmente começam a sair ali, gente, a química entre eles, como eu falei, é uma coisa absurda. Eles têm muita química, mas muita química mesmo, mesmo. E deu pra ver no trailer do filme que a química do casal no filme também tá incrível, né? A Anne Hathaway com o rapaz que eu esqueci o nome, mas que eu amo também esse moço. Eu já vi muito filme dele, ele é incrível, mas não lembro o nome dele. Mas enfim, a química dos dois no trailer, pelo menos, assim, já tá clara também. Então isso já é um ponto positivo pro filme, né? E no livro, assim, perfeito. A gente tem a Solenée no início sentindo uma insegurança muito grande por conta desse relacionamento, e é uma coisa muito normal, porque ela se sente insegura por ela ser uma mulher mais velha. Eu não acho que ela seja velha, ela se vê como uma mulher mais velha, ela realmente é 20 anos mais velha que ele, mas sabe aquela coisa assim? Eu tenho um pensamento que, assim, a idade não é o número, o ano que você tem, sabe? Eu acho que é muito essa coisa assim. Ela tem 39 anos, ela faz 40, né, ao longo do livro. Sim, mas ela tem uma alma jovem, ela tem um espírito jovial, ela tem uma personalidade jovial. Então, assim, ela não é a pessoa velha que ela acha que ela é, entende? E ela tem muitas inseguranças nesse relacionamento que ela tá engatando com ele, sabe? E são inseguranças muito válidas, na minha humilde opinião, assim. Mas eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido, porque você sente que ela não tem a personalidade de uma mulher de 40 anos, entende? Ela é divertida, enfim, incrível. Eu gostei muito da Solenée, assim, falando, com exceção do final. Mas eu gostei muito dela, sabe? Só que, apesar das inseguranças que a gente tem ali, a gente percebe que ela começa realmente a se envolver por ele e a realmente se apaixonar por ele, e ele também começa a se apaixonar por ela. Só que uma coisa que a própria Solenée começa a pensar em um determinado momento ali da história, que eu acho que assim, a autora já botou ela pra pensar nisso, pra já preparar a gente pro final do livro, entendeu? Ela pensa muito que o relacionamento dela com o Reis tem prazo de validade. E a todo momento, assim, no livro, mas acho que da metade pra frente, assim, a gente tem muito ela falando que tem prazo de validade, ela pensando, né, que tem prazo de validade o relacionamento dos dois. Eu acho que a autora, agora parando pra pensar e pra analisar a história ao todo, a autora colocou esses pensamentos na Solenée justamente pra preparar a gente pro final do livro. Porque chega um momento ali do livro que a gente realmente já entende e já percebe que eles não vão ficar juntos no final, por conta dos pensamentos que a Solenée tá tendo. Entendeu? O livro ele é narrado pelo ponto de vista dela. A gente tem alguns capítulos narrados pelo Reis, mas a maioria é pelo ponto de vista dela. Então a gente já fica meio preparado pro chumbo grosso que vem no final, entendeu? E assim, gente, eles não ficam juntos no final, tá? O casal não tem um final feliz. Inclusive, na minha humilde opinião, assim, não teve final feliz esse livro. Essa é a verdade. Não sei como vai ser o filme, não sei se o filme vai ser fiel ao livro ou não, mas o livro, na minha opinião, não teve um final feliz. Não pelo fato de que o casal não ficou junto. Porque o fato deles não ficarem juntos, os motivos da Solenée são motivos válidos. Eu entendi o lado dela, eu entendi o ponto de vista dela, eu entendi os motivos dela. O que causou a minha revolta foi a forma como o livro terminou. Como eu falei, a Solenée, ela tem os motivos dela, e são motivos muito válidos. Por exemplo, a diferença de idade de 20 anos entre eles, agora, naquele momento ali do relacionamento deles, é uma coisa que não tá afetando. Mas a Solenée, ela tem total consciência que quando o Reis tiver 30, ela já vai estar muito velha. Então, assim, a diferença de idade e o fato dela ter terminado o relacionamento por conta da diferença de idade, na minha humilde opinião, faz sentido, porque ela começa a pensar o seguinte: e quando ele quiser se casar?
E quando ele quiser ter filhos? Quando ele quiser ter filhos, eu não vou poder ter filhos porque eu já vou estar velha. E fazer ele ter filhos nessa idade que ele tá agora, assim, ele só tem 20 anos, como que ele vai ser pai? Enfim, ela tem os pensamentos dela ali, nessa questão da idade, e eu acho que faz sentido, não julgo ela por isso. Quando eles assumem o relacionamento deles pra mídia e pra imprensa, um monte de merda começa a acontecer na vida dela. Principalmente na vida dela. Ele quase não é afetado pelos acontecimentos, mas ela sim. A filha dela, que tipo assim, gente, a garota é uma adolescente, ela tem 12 anos, ela é fã da banda, ela é obcecada pela banda, ela tem pôster da banda na parede do quarto dela, e aí do nada ela descobre que a mãe dela tá saindo com um dos integrantes da banda. A garota fica arrasada. Ela se sente traída pela mãe dela, e eu também não julgo o surto da menina, entende? Elas discutem e demora muito pra Isabelle aceitar esse relacionamento da mãe dela, e também não julgo isso. Além disso, assim, o ponto crucial, eu acho, ali no livro, o que realmente colaborou pra Solenê botar um fim nesse relacionamento. O sofrimento da própria Isabelle com relação ao que as pessoas começam a fazer pra ela. Porque na escola, os coleguinhas dela começam a zoar ela, as garotas começam a fazer piadinha com a mãe dela. Nossa, a Isabelle, ela sofre muito, 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 assim. E é cruel a forma como ela é tratada pelas garotas na escola, enfim, uma amiga dela, ela tem duas melhores amigas. O pai de uma das amigas simplesmente afasta a filha dela porque julga a Solenê, entendeu? Então, assim, a Isabelle, ela é muito afetada por esse relacionamento da mãe dela. E quando a Solenê percebe isso, assim, no final do livro, é isso que mais colabora pra ela botar um fim no relacionamento dela com o Reis, sabe? E além disso, a gente tem as próprias fãs do Reis que começam a fazer a vida da Solenê um inferno. Gente, ela é atacada na internet, ela é atacada nas redes sociais. Eles vão pichar a galeria dela, ela tem uma galeria de arte, vai ser pichada. Vão descobrir o endereço dela, vão começar a enviar um monte de pacote esquisito pra casa dela, inclusive vão enviar um vibrador como ameaça pra ela, pra casa dela. Isso vai acontecer 2 vezes. Ela vai ser muito julgada no próprio ambiente de trabalho dela por estar se envolvendo com um garoto 20 anos mais novo. Ela vai perder, inclusive, contrato com uma artista que ia fechar com a galeria dela e desiste, porque julga ela por conta disso. E aqui ela não aguenta mais, ela chega no limite e ela termina com o Reis. E ela fala, ó, não dá mais pra mim. E esse término deles vai acontecer quando ele tá em turnê, acho que no Japão, se eu não me engano. Acho que é isso. E aí, depois que a Solenê termina com o Reis no Japão, ele aparece na casa dela, um tempo depois, na porta da casa dela, chorando, arrasado, querendo voltar. E é aí que eu começo a fazer as minhas críticas a Solenê. Por quê? Ela terminou com ele, ela tinha os motivos dela, beleza. Ele aparece chorando na porta da casa dela, ela cede e dorme com ele. Eu achei assim, sério, e a filha dela no quarto do lado, eu achei uma baita irresponsabilidade. Inclusive, uma coisa que a Solenê é nesse livro, eu gostei muito dela. Mas a gente tem que criticar também, porque ela faz muita coisa errada. Eu acho que a Solenê, ela é muito irresponsável. Durante o livro todo, ela fica pensando na idade dela, que ela é uma mulher velha, ela fica pensando nos 40 anos dela, pipipipopopó. Mas ela se comporta como adolescente em alguns momentos. E eu acho que ela ceder ao Reis quando ele aparece na porta da casa dela foi um dos comportamentos errados que ela teve. Principalmente pelo fato da filha dela estar no quarto ao lado. Isso não é muito legal. Então, assim, terminou. Não tinha que, tipo, terminei, aí ela cede, dorme com ele, e aí ele conta pra ela, abandonei a banda pra ficar com você. Aí ela acha ruim e chuta ele da casa dela de novo. Sabe? Outra coisa também, aproveitando que a gente tá criticando a Solenê. Os motivos dela, como eu falei, não julgo, ela tava certa. Só que isso é uma coisa que ela soube desde o início. Eu acho que desde o momento que ela começa a se envolver com ele, ela tem total consciência do que vai acontecer com ela. Ela tem total consciência dos fãs dele, da filha dela ter 12 anos, da filha dela ser fã. Ela sabe que a filha dela vai sofrer. Ela sabe que a filha dela vai sofrer. E mesmo assim, ela se envolve com ele. Então, assim, ela sabia desde o início por que ela deixou chegar no ponto onde chegou. Porque, gente, ela parte o coração dele, sabe? E é uma coisa que me dá muita pena. Dá muita pena ele chorando por ela, ele triste por ela. Vocês entendem? E ela sabia desde o início. Por quê? Por que ela deixou chegar onde chegou? Por que ela se envolveu tanto com ele se ela sabia desde o início o que ia acontecer? Sabe? Isso foi uma coisa que me deixou muito revoltada. E o final do livro em si foi uma bela bosta. Porque ela fala que ela terminou com ele, aí ele vai pra casa dela, eles dormem juntos e ela chuta ele de novo. Ela fala que de início ele manda várias mensagens, ele tenta contato, ele liga pra ela e ela não responde nada, ela corta contato com ele até que as mensagens dele param de chegar. E aí ela fala, as mensagens param de chegar muito antes de eu deixar de amá-lo. E esse é o fim do livro.
Ele não tem, a gente não sabe o que acontece com ele não tem um final feliz, a gente não sabe se ele superou ela, se ele não superou. Acredito que ele tenha superado, porque como eu falei, ele para de mandar as mensagens. Mas assim, o que acontece? Não sabemos. Ela continua apaixonada por ele, então ela termina o livro sofrendo por um relacionamento que ela nunca vai ter, por uma pessoa que, tipo, ela não pode ficar junto. Então assim, ela termina o livro triste por ter terminado com ele, e esse é o final do livro, uma bosta. O livro é muito bom. O livro é muito bom, mas os 2 últimos capítulos, na minha humilde opinião, foram uma porcaria. Uma porcaria. E eu li os 2 últimos capítulos e eu pensei, que merda foi essa que essa autora fez com esse livro? Porque, gente, eles não precisavam ficar juntos no final. Sério, não precisava. Eu acho que os motivos dela tá tudo certo. Só que custava ter desenvolvido melhor isso aí. A última frase, a não ser que a autora queira escrever um segundo livro, mas não sei se vai ter história para um segundo livro. Eu acredito que isso aqui seja um livro único, mas a forma como acabou, gente, parece que a autora tava debochando da minha cara, tipo, sério? Que eu li tudo isso para chegar aqui e ver essa frase? Ele parou de mandar mensagens muito antes de eu deixar de amá-lo? E só? Palhaçada? Sabe? Ai, eu fiquei revoltada. Nossa, o final desse livro é uma bosta. E se o final do filme foi igual, eu sei que vai ter muita gente reclamando na internet. E eu não julgo. Sem falar nas pontas soltas que a gente teve aqui. Porque teve ponta solta, né? Vamos mencionar algumas aqui. O Reis, ele tá compondo uma música pra Solenê. A gente tem uma cena ali no livro, uma parte no livro, que ele senta no piano, ele começa a dedilhar ali, e a Solenê pergunta pra ele, né, que música que é essa? E ele fala, tô compondo, o nome dela é S. Fica óbvio que a música tá sendo feita pra Solenê. Não lança a música, a gente não fica sabendo mais nada sobre a música. Morreu a música. Eu acho que teria sido incrível se o livro terminasse com ele fazendo uma apresentação, tocando a música pra ela, e aí a letra da música falaria sobre o que eles viveram, entende? Assim, no final. E aí a música seria o fim dos dois, assim. Tipo, vivemos uma coisa bonita, mas acabou e tá tudo bem. E ele, tipo, e ela vendo a música que ele compôs pra ela. Sabe, assim, eu queria muito que o livro tivesse terminado com a música, eu senti muita falta disso. Só que ele compõe a música pra ela, não toca em lugar nenhum, a gente não sabe o fim que a música teve. Fica tudo por isso mesmo. Eu acho que se a autora tivesse trabalhado ali a história da música de uma forma bem legal, a própria música poderia ser o desfecho dos dois. Tipo assim, ele cantando sobre o que eles viveram, sobre o fato deles terem terminado, cada um seguiu o seu caminho, mas se respeitam, tão felizes, sei lá. Eu senti falta da música. Fiquei puta com a música. A Solenê termina com ele, um dos motivos é o fato dela estar sendo ameaçada pelos fãs dele. Enviam um vibrador pra casa dela, o marido dela cata o vibrador, joga no banco de trás do carro e vai embora. Que fim que teve a investigação? Pegaram quem estava fazendo a chantagem? Pegaram quem pichou a galeria dela? Por que o marido dela pegou o vibrador? Ele devolveu? São muitas questões que não são explicadas. Então, assim, é muita ponta solta. A gente tem o Oliver, que é um colega dele da banda. A gente tem alguma coisa ali envolvendo o Oliver, só que também não explicam. O Reis não fala muito sobre isso, porque ele fala, o segredo não é meu. Mas também, cadê? Que segredo? Eu acredito que o Oliver talvez fosse apaixonado pelo Reis e o Reis não correspondesse os sentimentos dele. Não sei. Mas também ficou meio assim. Então, assim, o livro... Ai, uma bosta, gente. O final foi uma bosta, ponta solta. Ai, fiquei puta. Nossa, fiquei muito puta. E vamos ver o filme. O que o filme reserva pra gente? Não sabemos, mas eu espero do fundo do meu coração que eles mudem algumas coisas no final. Como eu falei, não precisam ficar juntos. Não precisam ficar juntos. Mas que o final seja decente. Porque o do livro não foi. Na minha humilde opinião. Assim, faltou muita coisa naquele final ali, sabe? Nossa, faltou muita coisa naquele final ali. E é isso! Contem pra mim nos comentários quais são as expectativas de vocês pra... Eu esqueci o nome do negócio. Uma ideia de você. Conta aí quais são as expectativas de vocês pro filme, se vocês já leram o livro, se vocês têm vontade de ler. E é isso. Talvez eu volte aqui pra falar sobre o filme. Vamos ver. Eu vou assistir se o Prime mudar alguma coisa, se o final for diferente. Eu volto aqui pra comentar com vocês, combinado? Me acompanha também lá no TikTok, no meu TikTok secundário, que por lá eu também tô postando alguns vídeos sobre os livros. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo. Tá?